Olá, meu nome é Luciane, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e esse vídeo faz parte do trabalho de conclusão do curso. O tema é sobre a inclusão de alunos com síndrome de Down em escolas regulares, desafios e possibilidades, e teve como principal objetivo do nosso trabalho fazer um levantamento de cunho bibliográfico que pudesse contribuir para ampliar a percepção frente aos principais desafios e possibilidades quando se trata da inclusão das pessoas com síndrome de Down na rede regular de ensino. Primeiramente, foi importante dizer por que a síndrome de Down é considerada uma deficiência. Ela afeta o desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, intelectual e de interação social das pessoas que possuem a síndrome. E considerada uma deficiência, achamos importante fazer um levantamento histórico sobre os principais movimentos de luta pelos direitos das crianças com deficiência à inclusão nas escolas de ensino regular. Esses movimentos internacionais, eles se iniciam nos Estados Unidos com o movimento denominado REI, que é o movimento sobre a iniciativa de educação regular. Esse movimento ele se estende a outros também internacionais, fóruns, conferências, que foram muito importantes porque apesar da Constituição de 88, no seu artigo 208, dar a preferência e o direito à frequência dessas crianças na rede regular de ensino, foi apenas com a Declaração de Salamanca, em 94, que aqui no Brasil a gente pôde discutir de forma mais eficaz ações que garantissem esse direito. E aí também falaremos da LDB, que cita inclusive isso e estende a participação do atendimento especializado quando verificado que não é possível a criança se desenvolver apenas com o ensino regular. Para fazer esse levantamento, nós fizemos acesso aos principais sites acadêmicos. Então foram pesquisas da Biblioteca Virtual de Saúde, da Cielo, da Biblioteca Eletrônica Científica Online, Medline e outras que puderam ampliar aí essa discussão no nosso trabalho. As dificuldades e potencialidades, elas foram discutidas ao longo de 2 tópicos. Então, teve o tópico da criança com síndrome de Down e da inclusão escolar. Nas considerações finais, nós podemos observar então a importância da inclusão para as pessoas portadoras da deficiência, da síndrome de Down, como qualquer outra, e da importância também para a própria instituição escolar, porque ela visa ações na promoção da diversidade e da igualdade de direitos de todos. Olá, meu nome é Tamires de Cássia Pinati, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp e vou falar para vocês sobre a deficiência. A deficiência, como um fenômeno humano individual e social, é determinada em partes pelas representações socioculturais de cada comunidade, em diferentes gerações, pelo nível de desenvolvimento científico, político, ético e econômico dessa sociedade. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, traduz etimologicamente deficiência como algo que possua erros, deformidades, que não é completo. É o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura específica, fisiológica ou anatômica, conduzindo à percepção biológica e física. No mundo, existe cerca de 3 bilhões de pessoas que lidam com alguma espécie de deficiência. Desse total, quase 240 milhões de crianças enfrentam dificuldades consideráveis. Os estudos apontam que no ano de 2050, este número aumente ainda mais, tornando-se uma preocupação maior em termos de políticas públicas. Sabe-se hoje que as deficiências não podem ser medidas e definidas por si mesmas e por intermédio unicamente de avaliações de aparatos educacionais, médicos e psicológicos conhecidos. É preciso levar em conta a situação da deficiência, ou seja, a condição que resulta da interação entre as características da pessoa e dos ambientes que elas estão provisoriamente ou constantemente inseridas. Nesse novo conceito da OMS, reforça os princípios inclusivos de transformação do ambiente de vida das pessoas em geral. Inclusive,
o educacional, para que possam estar adequadas a atender suas peculiaridades. Segundo esse mesmo conceito, quando se deseja conhecer os motivos do sucesso ou do fracasso na aprendizagem de conteúdos escolares, é preciso analisar igualmente o ensino pela qual foram ministradas. No Decreto de 3.956 de 2001, que promulga a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, no artigo 1º define a deficiência como uma restrição física, mental, sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais na vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Meu nome é Natiele, eu vou falar um pouco sobre o tópico a criança com síndrome de Down. A síndrome de Down, condição humana geneticamente alterada, sendo alteração cromossômica, cromossomopatia, mais comum em humanos, é a principal causa de deficiência intelectual na população. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas, e Down designa o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com SD. A criança com esta síndrome exibe restrições e dificuldades que se manifestam no progresso motor, cognitivo e na comunicação, em diferentes graus. O fenotipo da SD se caracteriza principalmente por pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto, prega cutânea no canto interno do olho, sinófores, união das sobrancelhas, base nasal plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival alto, orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino e entre outras. A criança com síndrome de Down frequentemente tem características físicas distintas, mas somente o diagnóstico laboratorial é conclusivo. Sendo uma condição humana de genética alterada, a síndrome de Down não é uma doença crônica ou algum tipo de lesão que necessita de intervenção cirúrgica ou tratamento específico. O que ocorre é que uma alteração genética pode gerar problemas médicos associados como pé chato, pé torto congênito, fraturas, patologias no joelho e quadril, entre outras. Todas as características destacadas não impedem que a criança deixe de estudar em escola regular. Também é fato que muitos adultos com síndrome de Down levam vidas felizes e significativas, com empregos, relacionamentos e participação ativa em suas comunidades. Eu sou a Cristina Aparecida Batista Vieira e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp do Polo de Viradouro. Estarei falando para vocês sobre a educação inclusiva. No Brasil, ela vem adotando uma política educacional de inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais, propondo respeito e socialização efetiva a este grupo. A inclusão baseia-se em dimensões humanas e socioculturais, que visam enfatizar formas positivas de interação, oportunidades e apoio às dificuldades. De acordo com Montauban, 1997, inclusão trata justamente de aprender a viver com o outro, significa estar com, Esse posicionamento ressignifica que a criança incluída terá mais condições de desenvolver suas habilidades cognitivas e socioemocionais, bem como auxiliar na superação dos desafios encontrados no processo de inclusão e aprendizagem. Então, a inclusão é um processo, que vai configurar diferentes dimensões: ideológica, sociocultural, política e econômica. A implementação do processo do atendimento educacional especializado contribui para eliminar barreiras do aprendizado, para entender qual é a melhor necessidade do aluno. O profissional especializado nesse atendimento
vai estar direcionando o plano de estudo de acordo com a necessidade específica, né? Construindo formas e metodologias que vão possibilitar o ensino e a aprendizagem, ultrapassando qualquer barreira imposta. Portanto, cabe ao Estado, na questão da inclusão, buscar novos caminhos para a superação dos obstáculos que atenuem a exclusão decorrente desta modificação genética que se encontra estes sujeitos. Eu, Ana Carolina Capato, estudante da Univesp, vou falar sobre a educação de crianças com síndrome de Down. Para que haja uma escola inclusiva, é necessário uma superação, eliminando todas as barreiras existentes, desde as físicas quanto as pedagógicas, e propondo modificações que influenciem na formação dos professores e da pedagogia a ser aplicada na sala de aula. Necessita, então, de um ambiente educacional que valorize a autonomia, o pensamento crítico, a colaboração e a capacidade de tomar decisões. E ao adotar essas abordagens, os educadores podem ajudar os alunos a se tornarem aprendizes autônomos, críticos e participativos, preparando-os para enfrentar os desafios da sociedade e do mundo em constante evolução. Essa abordagem, então, coloca o aluno no centro do processo educacional e enfatiza a individualização, o respeito às diferenças e a responsabilidade pelo próprio aprendizado. O papel, então, do educador é orientar e apoiar os alunos nesse processo, adaptando as práticas pedagógicas para atender às necessidades individuais e proporcionar um ambiente de aprendizado inclusivo e eficaz. Os meios utilizados para materializar esse conhecimento podem desenvolver métodos pedagógicos, favorecendo o ensino-aprendizagem. Tais meios podem se diversificar de várias maneiras metodológicas, independente do que o educador deseja trabalhar, direcionando e conduzindo o aluno a avanços significativos no âmbito social, educacional, oportunizando uma educação e uma convivência diária em sala de aula. Eu, Elis Regina Geraldo Pereira, estudante da Univesp, eu vou falar sobre as considerações finais. Esta pesquisa buscou explorar as propostas e políticas que levam à inclusão de pessoas com necessidades específicas no ensino regular, que vem, ao longo dos anos, rompendo barreiras, garantindo direitos, qualidades e oportunidades que os alunos com síndrome de Down têm. Buscado na educação através da criação de leis que possam apoiar o acesso e a permanência em sala de aula. Entendemos que a garantia de direitos e qualidades de educação ainda precisa percorrer um caminho sinuoso em busca de subsídios efetivos, como a formação docente, para que nesse processo da inclusão eles entendam a necessidade de cada aluno, proporcionando uma educação de qualidade especializada, buscando acesso a recursos, capacitação e adaptação, além do suporte de profissionais especializados para auxiliar na prática pedagógica. A inclusão e socialização dessas crianças exige compromisso do educador, da escola e da comunidade escolar, a fim de conhecer as potencialidades e limitações vividas por elas. Para se concretizar o aprendizado, é necessário metodologias que facilitem este processo, a fim de capacitar os educadores da melhor maneira possível. No presente trabalho, identificamos que a aprendizagem significativa possibilita a construção do sujeito. O professor tem papel de mediador do conhecimento e de proporcionar experiências cognitivas e emocionais. E desta forma, através de boa formação e competências de ensino aprimoradas, possam auxiliar no atendimento especializado aos discentes com síndrome de Down.
Concluímos que a inclusão nas escolas é extremamente importante para que as pessoas com síndrome de Down tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento social que os demais. É, de fato, contribuir para a qualidade de vida de quem tem a síndrome de Down.